Hoje, quem nós vamos conhecer, quem vai falar dele aqui no nosso podcast, Me Fala de Você, particularmente é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima, é um amigo, mas mais do que isso, é uma pessoa que admiro, um profissional que tem uma história e uma trajetória. Alisson Rosa, ele é professor da Unifates, já está em sala de aula há 18 anos, como advogado, e vamos conversar sobre o direito, vou falar sobre um advogado que tem 25 anos de carreira como advogado. Na Unifates ele já está um pouco mais de 3 anos, é professor de Direito Eleitoral, que hoje é a sua especialidade, inclusive tem um livro escrito, Eleições de A a Z, que nós vamos falar um pouquinho nessa conversa com ele. E ele também tem um trabalho constante, e fez inclusive uma pesquisa que levou ao seu mestrado falando sobre diversidade, que é um tema também muito contemporâneo. Mas quem é Alisson Rosa? Alisson, obrigado por aceitar o meu convite, obrigado por estar aqui. É uma honra para a gente na Unifates falar contigo, que é um professor nosso, que é uma pessoa que faz parte, né, do nosso, com as pessoas de nosso time. Eu que agradeço a oportunidade e falar da gente, né? Dividir as lutas do dia a dia. E se servir para ajudar alguém é sempre um prazer, né? O Alisson tem, a gente estava conversando antes de entrar aqui no nosso Meet, no nosso podcast. O Alisson, você exigiu superação, né? O que é a superação para a gente, né? Que num país como o Brasil, nós somos homens brancos de classe média, né? E que, de certa forma, é o perfil daqueles sempre que são os beneficiados. Mas daí ele estava conversando também, e a gente falou o seguinte, a gente é de uma geração, o Alisson é um pouco da minha geração, que somos os primeiros a se graduarem nas nossas famílias, né? Num país em que o acesso à instituição de ensino superior, à formação, é difícil, ainda é para muita gente. Mas eu queria começar por aí, né? A primeira pergunta que eu acho que você já respondeu para muita gente, por que fazer direito? O que te levou a fazer direito? Porque você podia ter feito um monte de coisa, né? Engenharia, administração, o que te levou a fazer direito? Ó, para ser bem honesto, né? Não me sinto aquela. Não tem como eu falar assim, desde criança eu sonhava em fazer direito, era minha vocação, né? Não era. As coisas foram acontecendo e confesso assim, pelo leque de opções que o direito te proporciona naqueles encontros de oficinas de cursos, né? Que as escolas promovem. Aí, andando nos cursos, o que me chamou a atenção, lembro até hoje, o professor que foi falar, e essa diversidade que o direito proporciona me chamou a atenção. E optei, né, passei no vestibular e tal, e cursei, né, e estamos na caminhada. Agora, quando você pensa quando você pensou em ser advogado, fez uma escolha em cima de alguns critérios, aí você tem o curso, fazer o curso, né? Porque hoje, quando eu percebo que você é professor também, sabe disso, né? Você dá aula para as turmas de direito, também dou aula para direito. A ideia é complicada de que quando você pensa em ser e na hora que você começa a se formar para ser, tem uma diferença. Em alguns momentos você fala assim, pô, eu acho que eu fiz a escolha errada, caramba, eu não esperava que o direito fosse isso. Não, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito o curso, de ter escolhido essa profissão. Tem dia que você fala, o que eu estou fazendo, mas normal, eu brinco assim que a profissão é igual ao casamento. Então, todo dia acordar com a mesma pessoa é uma opção de vida e ela tem que ser prazerosa. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior, tem dia que você fala, puxa vida, por que eu tenho que acordar para ir para o escritório? Por que eu tenho que trabalhar? Mas se você olha, não tem, é a melhor opção. De todas as opções, é a melhor. Então, vamos para frente. Mas não tem aquela coisa assim, às vezes eu acho, né? Eu já pensei nisso que você pensou, né? Pior que casamento, não é pior que casamento, porque o casamento, as nossas parceiras, elas nos veem até pouco perto do quanto a gente se envolve no trabalho, né? Eu confesso que é bem isso. Tanto que eu nunca entendia corretamente aquela frase assim que a advocacia é um sacerdócio. Nunca soube compreender isso. E com o tempo você vai entendendo por que é um sacerdócio. Porque o advogado, vou falar da minha profissão, né? Você é advogado, você está a serviço do bem social, do bem coletivo, 24 horas. Então você vive aquilo intensamente 24 horas. Aí eu falei, então por isso que dizem que a advocacia é um sacerdócio, e é um sacerdócio, é 24 horas sendo advogado. Agora, nessa trajetória de ser advogado, pô, você tem 25 anos de atuação profissional, né?
E 25 anos é uma geração. Os seus filhos talvez não tenham essa idade. A relação que você vai produzindo profissionalmente vai mudando a pessoa, Alisson, porque existe aquele que começa a profissão, e a gente é meio cheio de sonhos na profissão, a gente é formado numa geração muito idealista. E aí quando você vai vivendo a profissão, tratando dos problemas que realmente ela está envolvida, muda a percepção que você tinha lá no começo do direito, da atuação profissional com hoje. Se você fosse definir o profissional Alisson do começo, há 25 anos atrás hoje, qual a grande diferença que existe dele? Eu acho que a maturidade, né? Eu acho que o meu espírito, assim, conciliador, de lutar, de fazer, não mudou, né? Mas lógico, a maturidade, você vai estudando, você vai convivendo, você vai amadurecendo cronologicamente, intelectualmente, em todos os sentidos. Mudei bastante. Graças a Deus a gente muda, né? E vai crescendo, vai amadurecendo. Faz parte. Mas tem uma geração hoje, eu fico pensando nessas gerações de hoje, às vezes eu penso, estou falando de geração de hoje, mas não quero generalizar, né? Tem muita gente que é muito legal, competente, as pessoas têm muito pouca paciência de lidar com o tempo, né? Com aprender com o tempo, errar e às vezes passar por situações difíceis diante da profissão. É um aprendizado, você já passou muito por isso, por situações que te colocaram num questionamento da eficiência, da competência que você teve que superar? Todos os dias, né, a gente se auto-questiona. Será que eu fiz o melhor? Será que fui bom o suficiente? Será que eu sou competente? Será que são essas dúvidas são cotidianas e faz parte. Eu acho que quando você e por isso que esse bate-papo é interessante, porque eu acho que as outras pessoas também, todo mundo passa por isso. Será que eu sou um bom pai, um bom marido, um bom profissional, um bom jogador de futebol? Não estou atrapalhando meus colegas em campo, né? Não estou sendo um mau vizinho. São esses questionamentos que fazem a gente querer ser melhor a cada dia. Porque se você se acha bom, essa soberba vai te derrubar, né? Então não é saudável ser soberbo nem para si nem para os outros. Ou seja, você tem que sempre pensar que você será incompleto. Você tem que buscar ser completo, mas ser completo é uma coisa que a gente não vai atingir por mais que a gente busque. É, aquela velha, né, aquele velho desenho da cenoura na frente do burro. A gente tem que ter uma motivação, tem que correr atrás, tem que buscar ser melhor em tudo, né? Mas é lógico, a perfeição é impossível, mas isso também não pode me desanimar e fazer com que eu caia no comodismo. Porque se eu também tiver a consciência que eu não vou ser perfeito em nenhuma área da minha vida, eu corro o risco de ser infeliz. Né, não vou entrar no mérito da palavra depressão, mas ser infeliz, insatisfeito, e para que eu vou correr atrás? Para que eu vou trabalhar se eu não vou ser perfeito? Por que eu vou. Qualquer área da minha vida. Por que eu vou jogar bola se eu nunca vou conseguir marcar gol? Então eu vou ficar em casa. Agora, o direito, assim como outras áreas, mas o direito tem muito disso, né? Eu dou aula para turmas de direito já fazem uns 22 anos, 23 anos. E no direito tem, como em alguns cursos tem, aquela ambição. E essa é uma palavra que quando eu converso com você eu vejo assim, ela existe, mas não existe na sua vida, né? A ambição, quando eu falo assim, claro, a gente tem ambições, a gente tem buscas, a gente quer chegar em alguns lugares, né? Mas tem os princípios também. E o advogado é um cara, quando você pensa no advogado, o advogado tem que ter princípios, né, cara? Tem que ter princípios. Por mais que, claro, como qualquer profissão, tem ambição. E o advogado está muito associado a poder. O advogado é um cara de poder. Como os médicos estão associados a muitas coisas do poder. O poder pela vida do médico, o advogado é o poder de fazer a justiça, a cidadania, né? De fazer com que você supere problemas que você tem dentro do mundo da norma. A ambição para você é o quê? E quais princípios que um advogado, na tua opinião, não abriria a mão? O que mais vale quando você fala de, eu sou satisfeito com o que eu faço? Aonde você chegou e quer chegar? Ou a maneira como você trabalha? É complicado assim. A ambição ela é natural, ela tem que existir, ela é saudável, ela que nos motiva, né? Mas a ambição, né, ela não pode ser confundida com uma ganância a qualquer preço, a qualquer custo.
são linhas tênues que entra em família, entra em conceitos, entra em valores religiosos, independente da religião e da fé ou da filosofia que a pessoa tenha, porque é isso que te coloca esses limites, né? E realmente o advogado, ainda, né, vejo isso, muita gente faz o direito, faz faculdade em troca, pensando no glamour, pensando no dinheiro, mas não é por aí, não é assim. E o que me motiva, assim, a minha ambição é ser melhor, né? Servir mais. Lógico, isso vai ter uma consequência financeira, é natural, porque você presta um serviço, você trabalha, mas as pessoas têm que entender que porque essa ambição, sem querer fugir muito do assunto, mas essa ambição do dinheiro e do poder são ganâncias infinitas que a gente nunca vai alcançar. Então aí você começa a virar escravo do dinheiro, escravo do poder. Então você deixa de ser um advogado, uma pessoa que luta pela justiça, para ser assim, cometer as irregularidades. Aí que vem o limite, sabe? De você falsificar documento, de você falsificar prova, de você cometer o crime junto com o teu cliente, de você prejudicar o outro em favor do seu cliente. Então você deixa de ser um advogado para ser uma parte de uma engrenagem que não é correta, não é saudável socialmente. De vez em quando você tem que abrir mão, às vezes, do ganho para que você mantenha isso, porque eu penso, né, o advogado é um cara que se depara, às vezes, claro, você tem uma carreira, tua carreira bem sucedida, você é um cara que tem já a sua clientela, você tem uma atuação profissional em algumas áreas, mas eu calculo que aparece de vez em quando umas tentações, assim, né? Você fala, poderia até dar uma virada, isso seria fantástico financeiramente, mas é um não, Alisson, no final. É por isso que eu falo, quando a esmola é muito grande ou, né, o erro é muito evidente, é fácil negar, é fácil dizer não. Não, o problema são as coisinhas do dia a dia, você se acostumar com a injustiça, ou se acostumar com certos detalhes, mas é qualquer profissão, né? Então, eu nunca vi dificuldade em dizer não, né? Quando você sabe o seu limite, você sabe quando você está errado ou não, a gente tem essa consciência. Então, para mim, não. Talvez para outras pessoas seja mais difícil e tal, mas eu nunca vi grandes dificuldades em dizer não. Mas quando você fala em dizer não, o dizer não é porque você tem convicção também, né? Você tem que ter aquela ideia de que certas coisas eu não negocio jamais. Sim, né? Por isso tem que saber muito bem o que você quer, onde você está, onde você quer chegar. Porque aí volta, se você é um profissional, não importa qual, né? Você pode ser a zeladora do posto de saúde que rouba o café da Secretaria de Saúde, tá? Você pode ser a tiazinha ou o tiozinho que rouba papel higiênico do banheiro do posto de saúde, da escola pública. Então você sabe, eu estou lá para trabalhar, eu estou aqui para trabalhar. Não estou aqui para roubar o papel higiênico da escola pública, para roubar a lâmpada da escola pública. Então, independente da profissão, claro, o advogado, por trabalhar, porque aí tem dois fatores também. A gente, como autônomo, que você não quer, você já começa o mês devendo um monte de dinheiro e corre atrás do dinheiro, é uma relação diferente. Ou seja, tem as suas peculiaridades. Mas é para qualquer profissão. Só que nós, como advogados, lidamos muito com coisas, tudo tem um valor econômico envolvido, interesse pessoal envolvido, muitas situações de poder. Então, a tentação, vamos dizer assim, as oportunidades, o seu inimigo constante é mais imperioso, é mais forte do que o tiozinho que está na escola pública e vê um papel higiênico sobrando e pensa em levar para casa. Eu queria te fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha como professor, né, e também por causa de geração, né? Tem profissionais hoje que estão aí, que no teu caso, você está há 25 anos como advogado, mas você tem 18 como professor. Então você está há 25 anos atuando na profissão e há 18 anos você forma advogados, você ajuda a formar advogados, né?
E são duas gerações que atualmente, né, tem muita gente que procura direito. Aqui na Unfatec a gente tem muitos alunos que vão procurar direito, é um dos cursos mais importantes presenciais que a gente tem. Mas tem também uma coisa interessante, né? Quando você fala de que a gente tem que ter princípios, a gente tem que ter valores e tal. Quando você estava na graduação, você, o Alisson, se formando, você olhava para os teus colegas ali do lado e tal, quantos deles estavam ali por essa coisa do glamour e do dinheiro? E hoje, quando você é o professor, está lá na sala de aula, dando aula lá na frente, olha para os teus alunos ali na tua frente, quantos deles hoje buscam o glamour e a ambição? As pessoas estão mais interessadas hoje, Alisson, no glamour da profissão, no dinheiro fácil, ou há ainda uma grande quantidade de pessoas que estão à procura de fazer o papel necessário como profissionais e atuar de uma maneira ética? Olha, pode ser assim, inocência dos meus olhos, mas eu não vejo, não sei aferir nem meus colegas de turma, né, meus colegas contemporâneos de faculdade, nem nos meus alunos, que eu identifique assim, ó, esse é mau caráter, né? Estou formando um mau caráter. Né? Talvez um ou outro, né? Mas é caráter. Porque é o seguinte, se ele vai ser advogado, se ele chegar a ser advogado, ele vai ser um advogado mau caráter. Se ele for frentista, ele vai ser um frentista mau caráter. Então não é a escolha profissional, é a pessoa. Não, a oportunidade acontece. Mas o dia a dia, ele vai te lapidando. E se você tem tendência, ou se você vai ser mau caráter, você vai ser mau caráter aonde você for, né? Às vezes, há uma crítica muito grande, né, a piadas e tal, quanto ao advogado, mas é personalidade. É claro, a oportunidade, alguns passos, alguns meios te levam a essa profissão, né, para quem tem esse desvio de personalidade. Mas é da pessoa, então eu não sei aferir, assim. Os meus, não é puxando o saco dos meus alunos, mas os alunos você vê, 99,9% são pessoas de bem, pessoas batalhadoras, que estão construindo as suas vidas, que estão trabalhando, que estão dando o seu melhor, porque querem ser pessoas dignas. E isso é louvável. Se vão ser advogados, juízes, promotores, defensor público, se vão continuar sendo atendente de loja, isso não importa, né? A vida vai dando os seus encaminhamentos. O importante é a pessoa de bem. Agora você tem uma carreira, o Alisson eu gosto dele por duas coisas, né? Primeiro pela pessoa e segundo pela maneira que você se coloca. Você é uma pessoa muito, muito tranquila com a sua profissão. Você falou para mim agora há pouco, antes da gente conversar, pô, Gilson, minha vida é uma vida comum, eu sou um advogado que tem uma carreira como qualquer outro advogado, né? Não tem nada de diferente nisso e tal. Mas talvez a grande diferença não seja exatamente essa, de você construir uma carreira digna numa sociedade que de vez em quando louva o indigno. É aquela velha frase, né? A árvore que cai faz muito mais barulho que a floresta inteira que cresce. Pô, bacana essa frase. Eu vou guardar para mim essa frase. Olhando para os meus colegas, eu posso falar que a grande maioria da advocacia são pessoas de bem, né? Pessoas profissionais dignos que estão defendendo o leite das crianças e estão trabalhando com dignidade. A grande maioria da advocacia, sim. Mas é o que eu falei, como qualquer profissão, tem os maus profissionais, seja pela competência, seja pela falta de caráter. Então a gente brinca com a piada e tal, mas não tenho medo de afirmar que a grande maioria dos advogados, pelo menos, né, que a gente conhece, que tem contato, que tem convívio, que estão ali literalmente na militância do dia a dia, são pessoas de bem. Uns com mais... Aí tem uma questão de sucesso financeiro, que aí é uma outra conversa, uma outra história, cada um tem o seu nicho, porque uma das coisas que nós, advogados, às vezes, né, não aprendemos na escola é sermos comerciantes, né? E nós, como autônomos, somos comerciantes. Nós temos uma empresa de venda de serviços, uma venda de serviços jurídicos. Falta isso no direito ou em outras profissões? Porque você fala, o dentista, o advogado, né, o médico, muitas profissões, de certa maneira, boa parte dos profissionais vão ser autônomos. A gente tem que ensinar mais a empreender? Você acha que os brasileiros têm que ser educados na escola, na faculdade, na universidade,
a saberem ser senhores da sua própria empresa, a se fazer como um profissional que faça uma gestão dele mesmo, como uma empresa, como um empreendimento? Olha, eu entendo que sim, né? Os meus filhos têm aula lá de empreendedorismo na escola e tal, e a gente conversa. Eu acho que todos nós temos que ter, porque todos nós vendemos o nosso serviço, né? Se eu sou empregado, eu estou vendendo o meu serviço para aquela empresa. E eu tenho que saber aferir quanto custa, quanto não custa, porque, assim, abrangendo a conversa, porque nós temos que entender profissionais, empregados, empresários, né? Nós vendemos o nosso serviço, vendemos o nosso conhecimento, vendemos nossa mão de obra, e isso tem custo, né? Temos que declarar imposto de renda, temos que pagar imposto, temos que pagar aluguel, temos que pagar condomínio, temos que pagar funcionário, pagar previdência, nós temos muitas obrigações, né? Embutidas. É aquela história. O salário não custa X, ele tem um monte de encargos. A sua hora não custa Y, porque você também, como autônomo ou como empregado, também tem um monte de encargos. Então, essas coisas que às vezes, nós aprendemos na escola, né? E como pai, às vezes a gente não ensina o filho, você tá, né, isso custa aqui, mas custou isso. Existe um valor agregado nas coisas. E aí entraríamos uma conversa mais de educação, de formação, de história, de período histórico, do que o mundo vendia, mas não convém, nem tem um cabedal de conhecimento para entrar Não, nisso. mas tem uma coisa Mas que você colocou que eu queria. Eu vou te atropelar porque eu tô com vontade de perguntar uma coisa. Porque quando você fala, pô, realmente tem custo, né? Eu tenho imposto para pagar, eu tenho despesas diárias que eu tenho que fazer. Agora que está aí terminando o prazo da declaração de imposto de renda, eu tenho um monte de coisa para fazer. E o advogado é um cara muito legal porque ele sabe que funciona a regra. Eu acho até quando ele casa, todo mundo casa, claro, por amor, por gostar de alguém, por curtir alguém, mas na hora que vai lá no casamento e assinar o contrato, não sei se o advogado pode dizer, gente, eu estou assinando um contrato e tal, né? Isso aqui tem regras e tal. O mundo de muitas regras, como dizia o Rousseau, deixa o cara meio infeliz. O advogado é um cara que quando olha para as coisas, fala assim, mas tem o outro lado, isso tem regra, isso tem imposto. sim, é natural, assim, né? Como se você conviver com uma pessoa da área da saúde, É. quando você fala que está doente, está gripado, então a percepção de quem é o profissional da saúde é diferente de nós leigos. Você fala, não, vai dar tudo certo. Então o profissional da saúde, né? Não, vai dar certo, eu confio no médico. Mas o profissional da Uhum. saúde já sabe os contratempos que isso pode causar, Não é bem né? assim, não. Não é tão fácil quanto estão dizendo. Ou então, pode ficar tranquilo que não é tão grave igual você acredita. Então, cada um na sua profissão, sabe os pesos e contrapesos, os pontos e contrapontos daquilo. E lógico, a gente, com a nossa profissão também, né? Fala, puxa, que friagem, se eu separar, eu vou ter que dividir tudo, velho. E daí? Não posso pisar na bola, né? Aí você, né, assim, putz, se ela me trair, eu vou ter que dar metade das minhas coisas para ela? Sim, igual você fala para o seu cliente, sinto muito, você levou o par de filho, Você tem que assinou o dividir. contrato, né? Ué. Mas você não Putz, leu aquelas vontade, letras pequenininhas que é importante ler, né? né? Se eu tiver que separar, eu vou ter que pagar tudo isso de pensão. Agora eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Você é um cara muito sensível às questões sociais. A tua própria formação como pessoa, né? Você sempre foi muito ligado em alguns problemas sociais. E você levou, de certa maneira, a tua formação para isso. Eu lembro que a gente fez uma entrevista uma vez, que eu conversei com você sobre diversidade. Né? Você estava querendo discutir isso dentro do direito. E você chegou a fazer um mestrado cuja sua dissertação trabalhava em cima desse tema da diversidade. Há muito tempo atrás, numa época em que a diversidade ainda era um tema novo, um tema que impactava, um tema, né, que gerava muitos poréns e muitos problemas. O que te levou, como advogado, a se interessar por isso também? Hoje você trabalha com eleições, a gente já conversou muito sobre algumas questões, né, em relação à política, à cidadania. O que te leva a ter essa preocupação com as pessoas, com os problemas? A gente está falando do advogado que assina o contrato do casamento, mas, poxa, muita gente não tem noção do direito que tem, Alisson. Muitas pessoas são agredidas e precisam denunciar a agressão, e o advogado tem um papel importante nisso. Vamos por partes. Assim,
eu acho que, né, por N fatores, eu gosto, entendo, não sou nenhum assim militante, não faço parte de nenhuma ONG. Até gostaria, tal, mas não faço parte de nenhuma ONG, nenhuma entidade que defende os direitos humanos, né? Me envergonho disso, mas não faço parte. Eu acho que pela minha formação me leva a ver o outro de forma diferente, né? Eu gosto de ver o outro além das aparências, além dos fatos, né? Não, não consigo ficar indiferente. Mas tudo bem. E o advogado, como agente social, né? É isso que eu falo. As pessoas esquecem que o direito, ele é uma ciência social, né? Tanto que academicamente o curso de direito está ligado ao Centro de Ciências Sociais, né? Não é o Centro de Ciências Biológicas, não é o Centro de Exatas, é ciência social. Então, o direito é uma ciência social, onde eu promovo, dentro da legislação posta, uma paz social. E não é um curso autônomo onde forma um monte de profissional que só quer ganhar dinheiro. Então, esse viés social que as pessoas, né, os operadores do direito têm que entender. A justiça séria, de qualidade, bem prestada, os profissionais, advogados, serventuário, né, o oficial de justiça, o juiz, todo mundo em prol de uma sociedade sadia. Então é meu, eu gosto e acho interessante e não consigo ver outra forma. Agora, quando você fala da diversidade, quando você trabalhou, a gente conversou sobre isso, né? É, a diversidade, de certa maneira, num país como o Brasil, é tratada de uma forma muito incorreta, muito distorcida, né? Tem muita injustiça, tem muito preconceito. É digno a gente ter que mostrar para as pessoas que elas têm que se defender, o advogado tem que ter esse papel também, num país como o Brasil, de querer mudar e não se aproveitar da situação como ela é. Como é que entrou essa história da diversidade como objeto de pesquisa para você? É que eu falo para os meus alunos, sabe? Todos nós, cidadãos, temos um compromisso legal, moral, de lutar pela igualdade, por um país melhor. E nós, operadores do direito, pela nossa formação, temos uma obrigação ainda maior, né? Eu falei, não importa o seu lugar nessa relação, seja de serventuário, seja do juiz, seja do promotor, seja do advogado. Todos nós que passamos pelas cadeiras do curso de direito temos uma obrigação maior do que os outros profissionais em lutar pela dignidade, pela cidadania, pelo direito, pela igualdade, né? Esse objeto de pesquisa, como eu atuo muito também na área trabalhista, né, é o meu dia a dia, o eleitoral ele caminha junto, mas ele é um pouco mais sazonal. Percebo e advogo mais pelas empresas, percebo que há uma necessidade de se respeitar essa dignidade. Confesso para você que, né, o meu trabalho ele busca mostrar essa necessidade e a forma que ela tem que ser feita também para proteger o meu cliente como empresa, para que ele não sofra uma ação de indenização, para que ele não seja condenado, né? Não nego que o pano de fundo foi proteger o meu cliente, que é a empresa. Mas, como que faz? Respeitando a dignidade, respeitando as diferenças, né? Onde as pessoas têm que ser olhadas, tratadas pelo que elas, como empregados, pelo que elas produzem, pelo que elas geram, pelo que elas entregam, e não por cor de pele, não por gênero, não por qualquer outra coisa diferente da produtividade, né? Uma produtividade, lógico, digna, de uma limitação de horário, aquela coisa toda. Então é um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Então, só para confirmar e mostrar esse contraponto. Não é porque eu olhando para a empresa, eu vou prejudicar o empregado. Pelo contrário, acho que é outra ideia que também nós temos que entender. Empresa e empregado são parceiros. Um complementa o outro. Por isso que as leis sociais são importantíssimas. Porque o empregado dá de si e a empresa dá dela
para a dignidade do trabalhador, do cidadão, e uma conversa mais social e mais sociológica que você sabe melhor do que eu. Então é um conjunto, né, eu não quero derrubar o meu patrão e meu patrão também não pode querer me derrubar. A gente tem que somar, com dignidade para os dois lados. Mas quando há conflito, você considera que a justiça tem que ser feita mesmo que você esteja advogando por um dos lados? Sim, né? Como diz uma das 10 regras do advogado que a gente aprende e tem todo advogado tem no seu escritório, né? No conflito entre o direito e a justiça, eu luto pela justiça, porque nem sempre a lei é justa, né? Por isso que o direito evolui e tal. E aquela história, como advogado, lógico que eu vou defender meu cliente sempre, com todas as minhas forças e possibilidades. Mas você sabe que nem sempre o seu cliente está correto. E é normal, e infelizmente ou felizmente, e por isso que a justiça está lá para isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta simples, porque depois eu quero falar ainda da eleição na parte final da nossa conversa. Você falou, pô, de repente o meu cliente não tem razão. De repente o meu cliente não está, né, como um agente de justiça naquilo que ele reivindica. Nem todo cliente entende isso facilmente quando contrata um advogado, que de repente o próprio advogado dele fala assim, ó, tudo bem, você pode querer se defender, mas a sua defesa ela vai esbarrar numa coisa chamada justiça, o que você quer não é justo. O cliente aceita ou às vezes o cliente quer que o advogado seja um cumpridor radical dos seus interesses mais do que dos seus direitos ou deveres? É a arte da advocacia, né? Vamos lá. Tem coisas que você defende, porque são posicionamentos, são entendimentos, e você vai defender aquela tese. Algumas coisas são indefensáveis, porque estão explicitamente contrárias à lei, né? O que eu percebo, não advogo, não milito no crime e tal, mas assim, mas em todas as áreas, o que eu percebo? As pessoas elas não se incomodam de pagar porque elas fizeram errado, né? Então, cometi um crime, eu sei que eu vou ser condenado, né? Mas dentro do limite previsto em lei, né? As relações de trabalho que eu milito com mais frequência também, aquela história, eu sei as regras. O que me incomoda, o que me deixa irritado com a justiça é não prevalecer o que eu combinei com o empregado, né? Eu falo, ainda mais na nossa região, que não é composta de grandes empresas, onde há uma relação, né, a relação mais personificada entre o empregador e empregado e tal, muitas coisas são combinadas. Aí você explica, olha, esse combinado ele não prevalece sobre o legislado, ou você tinha que ter combinado de forma mais adequada, né, conforme prevê a lei. Ah, mas não foi isso. Sinto muito. Infelizmente, né, o juiz vai se pautar aquilo que a lei entende como justo e, infelizmente, você não vai ter sucesso, né? Então as pessoas ficam indignadas, mas aí você explica tal, mas porque houve um pacto, houve um acordo, né? Agora, quando você percebe que o cliente agiu de má fé, quer se prevalecer de uma interpretação errada, quer se beneficiar de uma interpretação que não é a mais justa, pela história, você defende, ó, eu não vou falar isso, não tem como isso que você não tem como ter sucesso aqui, porque a sua interpretação, ela caminha para má fé, ela caminha para distorção. Podemos alegar, mas aquela história, o que é preto, o que é branco é branco. Por mais retórico, por mais profundo que seja o seu discurso, o que é branco não vai se tornar preto e vice-versa. Então saiba que aqui você não vai ter sucesso. E aí a pessoa, assim, tem que entender, né? Porque ninguém é bobo. Ótimo, eu queria aproveitar esses últimos minutos, eu tenho mais aí uns 5 minutos para a gente conversar. Eu queria falar do teu livro. Você tem um livro que você lançou agora, Eleições de A a Z, que é uma visão, esse daí, muito legal, né? Que você vai falar sobre a visão sistêmica das eleições e tal. Você já trabalhou para partidos, para grupos, né, em relação às eleições. A experiência disso, né, o advogado e as eleições que envolvem política, e política para os brasileiros em muitos casos está envolvida exatamente ao que não é muito direito, o que não é muito justo. E quando você fala do cidadão, o eleitor, todo mundo fala, o cidadão, o eleitor, o exercício da cidadania na hora do voto.
a forma de fazer as escolhas que podem mudar a vida dos brasileiros e tal. E você é um advogado que trabalhou muito com isso, né? Tanto é que você produziu um livro, muito da sua experiência, do que você já desenvolveu. Primeira pergunta é: o que te levou a fazer esse livro? Né? E eu vou fazer uma pergunta que muita gente tem coragem, tem curiosidade de fazer. A política no Brasil, para quem conhece as normas e as regras, né, ela é uma democracia justa e os brasileiros têm um exercício de cidadania que está melhorando? Ou a política no Brasil ainda é uma coisa muito obscura para quem aí é um advogado que produziu um livro para a gente poder entender o processo eleitoral, regras e tal? Vamos lá, o que te levou a escrever o livro e a política para você como advogado que trabalha com isso? Bem, o livro, ele é fruto de anotações de aula. Então, eu dou aula de eleitoral, né, há bastante tempo, milito no direito eleitoral desde 2008, né? Então, com mais frequência nas eleições municipais. Então, as anotações de aula, eu senti a necessidade de de ter um material cronológico. Então, eu fui apegando, confesso assim, o material, o próprio TSE, ele fornece a legislação comentada. Então, eu compilei toda a legislação e dividi cronologicamente, né? Quem pode votar, quem não pode votar, os requisitos para ser eleitor, cassação de direito político, as convenções partidárias, as coligações, as federações. Depois, o registro da candidatura. Uma vez registrada a candidatura, a campanha eleitoral, as propagandas, a arrecadação de dinheiro, os gastos de campanha, né? Depois, a prestação de contas que vai acontecer no decorrer da eleição, o dia da eleição, que é um dia fantástico, né? Quando a gente ouve lá o jargão, a festa da democracia, realmente não tem palavras para mensurar o que é poder, no primeiro final de semana de outubro, poder ir votar. Né? A gente, graças a Deus, o mais que a gente conhece é só um livro de história, mas poder ir votar não tem preço. Não tem explicação. O que significa você poder sair da sua casa e exercer seu direito de cidadania. Só quem passou por um regime não democrático ou de falsa democracia sabe o que é isso. E a gente não pode perder. Beleza. Então, depois do dia da eleição, toda a estrutura do Poder Judiciário, os tipos de processos de natureza eleitoral, todos os procedimentos. Como eu falei, peguei isso da lei, alguma doutrina também, né? A leitura também é diária sobre isso. E por que publicar? Porque eu confesso que é um material que eu gosto. Modéstia à parte, ficou legal, ficou bom. Eu acho bem elucidativo, porque eu não fico criando teses, criando teoria. Ó, a lei fala isso, é assim que funciona, ponto. Tá? Não quer assim, não tem ideologia nenhuma. O ideal é mostrar para as pessoas o que elas estão, né? Seja um operador do direito, seja um cidadão comum, que aquilo que acontece está na lei. Não é à toa. O juiz fez isso porque ele é do mal, ou porque ele é do bem. Não, está na lei. Né? Eu tenho o direito de ir lá votar porque está na lei. Né? Por isso. Então, assim, é por isso que é uma análise sistemática, porque eu peguei a lei e sistematizei no tempo, né? No tempo do percurso das eleições, e não quero convencer ninguém a nada, só quero que as pessoas entendam que é um direito e tem que ser exercido. Aí entrando na segunda parte da pergunta, bem ou mal é o sistema. Se as pessoas chegaram lá e colocaram o nome à disposição, porque ela respeitou regras e está com o nome à disposição. A justiça está lá para cumprir a lei. E a lei, dentro de todas as suas limitações, ela não tenho medo de falar, não tenho medo de falar. A lei eleitoral brasileira, ela busca o quê? Respeitar a liberdade do eleitor. A legislação eleitoral, ela é uma legislação eleitoral madura e ela é efetivamente dentro do espírito democrático. Particularmente, né, salvo o melhor juízo e respeito às opiniões contrárias, eu sou fã. Pode melhorar? Pode, claro. Né? Por quê? Porque eu falei, ela busca tratar todo mundo igual, ela busca proteger o eleitor contra uma influência mentirosa
e errada da parte dos candidatos, e ela tenta, na medida do possível, tratar todos os candidatos igual, de forma igual, né, tratar iguais, dando que, dentro das diferenças naturais, dá as mesmas armas para todos. Perfeito, ideal, nunca vai existir, óbvio, por N fatores. Porque envolve poder, envolve interesse, envolve coisas que até no confessionário seria perigoso falar. Mas envolve muita coisa. Também eu brinco também, né? Assim, ninguém é inocente aqui. Nesse jogo, ninguém é inocente, ninguém é criança. Né? Também não estamos lidando com Madre Teresa de Calcutá, não estamos lidando com criança, não. Não venha, o buraco é mais embaixo. Mas faz parte do jogo. E eu não sou nenhum especialista nas relações, né, nos outros países, mas entendo assim que isso não é um privilégio nosso, né? Onde envolve poder, envolve dinheiro e envolve ser humano, alguns princípios eles são meio que esquecidos. E daí vem nós, né, como cidadãos, acreditar, lutar, se informar, querer participar, para tentar ajudar a viver numa sociedade melhor. Porque todas as eleições são importantes, né? A municipal, que é o nosso contato direto, o nosso dia a dia, que é o buraco da rua lá de casa, é fantástico, é importantíssimo. O presidente da República, importantíssimo também. Então, tudo é importante. Todas são importantes. A gente tem que estar atento. Ô Alisson, para a gente fechar, primeiro, aonde a gente pode. Meu cara, estamos aqui há mais de 40 minutos numa conversa muito legal, dá vontade de falar mais. Primeiro, porque é muito bacana conversar contigo, né? E você tem uma riqueza de dados e informações muito importantes. E esse livro, eu acho que tem aí um pouco do que você já produziu como professor e com a experiência profissional que você tem. E quem está nos vendo, está ouvindo o que a gente está falando, como é que ele pode acessar esse livro? Ele está no mercado? Ele está disponível? Tá na editora, né? A editora TOTH, THOTH, tá lá na pré-venda, lá no site, é bem fácil achar, tá? E é isso, estejam atentos, né? Além do livro, claro, aquela história, a gente perde tanto tempo com besteira nas redes sociais, que eu falo com meus alunos e falo com meus filhos, né? Nada contra ficar assistindo YouTube. Já que não quer, já que você não pode vencê-lo, una-se a ele. Mas vê o que interessa, vê coisa interessante, para de ver a vida dos outros, né? Para de ver, fulano vai separar de ciclano, fulano não sei o quê, o Neymar não sei o quê, velho. Eu sou santista, mas deixa o Neymar ver a vida dele. Se preocupa em assistir reportagens interessantes. Porque é triste, a gente, por exemplo, eu tenho o hábito de ficar assistindo o julgamento do TRE ou algumas. A visualização é baixíssima pela riqueza. Esperamos que no caso dessa conversa nossa com o Alisson, isso venha a viralizar, porque uma coisa importante do porquê eu convidei o Alisson, exatamente por isso que vocês que acompanharam a entrevista aqui viram e ouviram. Né? O Alisson é uma pessoa que construiu e está construindo sua carreira. Ele é, mais do que qualquer coisa, uma pessoa que se dedica de uma maneira a perceber a profissão como uma construção também da cidadania e da dignidade naquilo que ele pode fazer. Eu vou até aproveitar, Alisson, vou resgatar nesse finalzinho agora, encerrando, uma coisa que você falou. Você falou, poxa, né? Eu sou uma pessoa preocupada com as questões sociais, gostaria de ter participado de ONGs, gostaria, né? Não gosto, é um erro meu e tal. Mas uma coisa que eu queria te dizer, é importante como numa atuação profissional nossa, aquilo que você faz de poder atuar e no limite do que você é, fazer o melhor e o que tem que ser feito para as pessoas. Né? Eu queria te agradecer demais pela tua presença, por ter aceitado o meu convite, te parabenizar pelo livro que você escreveu e gostaria muito também de agradecer a você pela amizade que a gente tem, pelo contato que eu tenho com você, de poder conviver com pessoas como você. É uma hora dessas, na convivência, que você percebe que talvez a gente esteja com as pessoas certas. Né? Obrigado pela conversa. Eu adorei conversar contigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço, né? Agradeço pela amizade, pela oportunidade de falar. E eu acho que, né? E é bem isso. O que a gente for fazer, tem que fazer o melhor. Assim como você também, né? Você tem o seu trabalho, seu histórico, mas você sempre fez o melhor. Porque você não é professor, você não é comunicador para ganhar dinheiro e ter status.
Você é professor e comunicador para servir, para proporcionar que as outras pessoas tenham também acesso a uma informação saudável e correta. Por isso você se capacita, por isso você corre atrás, por isso você lê, por isso você se informa. Então, a sociedade, uma boa sociedade é isso. Eu falei, você pode ser o zelador da escola, você pode ser o faxineiro, você pode ser o que for, você pode ser o presidente da república, você pode ser o papa. Se você não faz o seu serviço, a sua missão, o seu mistério com esmero, com capricho, para fazer o melhor para o outro, isso é egoísmo, né? E aí você vai ser um péssimo pai de família, um péssimo comunicador, um péssimo professor. Se você dá aula só pelo dinheiro, tá ferrado, né? Mas se você faz da aula para servir, entende? É prazer, é acordar todo dia e falar, amor, eu te amo e vamos trabalhar, vamos falar da história, vamos trabalhar. É o dia a dia, né? Eu acho que quando você perguntou o que interessante tem a minha história, não, é o dia a dia. A gente tem que entender isso. A vida é composta do dia a dia, né? Acordar, trabalhar, fazer, sonhar, ter ambição, correr atrás, ter aquele boletim para pagar, porque faz parte. Mas é o dia a dia. Ninguém nasce grande, ninguém fica rico do dia para a noite. Ou se a pessoa é rica, tem uma história. Entenda a história, entenda o suor que a pessoa, o que ela abriu mão. Nem sempre quem é. Tem aquela velha frase também que eu acho fantástica. A pessoa era tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Então, isso também é uma reflexão que deve ser feita, porque a juventude, a rede social, acha que o mundo tudo é maravilha, né? O saldo disponível para saque na conta corrente é fantástica, mas a pessoa às vezes é tão pobre que ela tem é só dinheiro. Valeu a pena? Eu só quero te agradecer mais uma vez. Muito bom te ouvir. E acredito que você é um exemplo e que as pessoas possam entender isso que você falou de que o trabalho e a profissão ela é uma construção do dia a dia e a gente tem que fazer o melhor. Alisson, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição sempre. E você conheceu mais uma pessoa, um personagem importante, uma pessoa que pode ser um ponto de reflexão para você. Esse é o papel do nosso podcast, trazer pessoas que relatem sua história, relatem sua vida, façam reflexões com a gente e possam ser inspiradoras, para que a gente possa pensar, repensar e agir para ser uma pessoa melhor e fazer dessa sociedade, dessa vida nossa, um ambiente e também um lugar melhor para se viver. Até a próxima.